Oi? Olá pessoal, vamos hoje retomar a nossa anatomia da coluna vertebral e hoje a aula é um pouquinho mais curta. Hoje nós vamos falar da coluna lombar e a coluna lombar ela é composta por 5 vértebras, a saber, né, a L1, a L2, L3, L4 e L5. Cada uma destas vértebras elas apresentam características que são particulares, mas no que diz respeito às diferentes vértebras, a coluna lombar talvez seja a mais difícil de se identificar as questões de 2 ou 3, 3 ou 4, mas talvez seja a mais fácil de identificar a 5 e a 1, porque elas são as vértebras de transição e a vértebra L5 é a vértebra atípica da coluna lombar. Então vamos observar aqui uma vértebra lombar clássica. Deixa eu ter uma mais bonitinha aqui na caixa. Tivesse uma pintadinha aqui. Essa aqui tá bem bonitinha. Então veja até interessante, né, que essa é uma vértebra pequena. E isso já cai por terra aquela primeira informação que a gente tem quando estuda anatomia geral, que a vértebra lombar ela é a maior vértebra, né? Quando a gente está falando de uma coluna única, de um indivíduo, é lógico que a coluna lombar deste indivíduo é maior do que as demais vértebras das demais partes da coluna. Agora, quando a gente está numa caixa de vértebras, né, que tem vértebra de tudo que é tipo, eu não posso escolher a menor achando que essa vai ser a vértebra lombar, né, porque eu posso ter uma pessoa muito grande e uma pessoa muito pequena. E aí talvez a vértebra cervical ou torácica daquela pessoa muito grande seja maior do que a vértebra lombar daquela pessoa muito pequena. Por isso a gente precisa identificar as características da vértebra. E são características de uma vértebra lombar. Essa é a vista superior dela. Esta é a vista inferior. E colocando de lado, né, nós vemos esta vista anterior e esta é a vista posterior. A partir daí eu identifico um processo espinhoso. Processo espinhoso esse que às vezes a gente vê na literatura chama de largo. Não é largo, ele é alto. Ele é alto, porque olhando assim, né, a gente vê que ele é bem estreitinho. Ele não tem nada de largo, né? Ele é bem fininho, mas ele é alto. Ele assemelha-se a uma lâmina de machado. Essa é a característica típica de uma vértebra lombar. Também é característica típica de uma vértebra lombar ter as faces articulares superiores voltadas medialmente, voltadas para dentro. As faces articulares superiores estão voltadas medialmente, praticamente em um plano sagital, enquanto que as inferiores são voltadas lateralmente, são voltadas para fora. É uma característica desta vértebra, se a gente observar assim, eu vejo que ela nem está num plano sagital, né? Ela já está mais aberta, ela já está mais aberta. Isso quer dizer que esta não é uma vértebra L1. A vértebra L1, a primeira vértebra lombar, que eu não tenho, até tenho, essa aqui é a que mais se assemelha a uma L1, ela é a mais fechadinha aqui, é a mais fechadinha. À medida em que ela vai descendo,
né? A L2, a L3, a L4, a L5, ela tende a estes processos articulares irem abrindo, o que eu criei ali um neologismo, onde eu digo que é dessagitalizando, ou seja, né, sai do plano sagital, né, e vai abrindo, então ele vai dessagitalizando, vai saindo e vai afastando. Então, ela não só abre, ela abre e afasta, de tal sorte que se eu tiver de um mesmo indivíduo, se eu pegar uma T6 de um indivíduo e uma T7 daquele mesmo indivíduo e botar uma em cima e uma embaixo, não tem muita diferença, elas servem. Agora, na lombar não serve. Uma L4, ela não entra embaixo, aliás, em cima de uma L3. Ela não entra em cima de uma L3, assim como a L3 não entra em cima de uma L2. Por quê? Porque a parte de baixo, né, o processo articular inferior, ele já abriu para receber a vértebra subjacente, que já abriu também. E isso, funcionalmente, nos diz que a porção mais superior da coluna lombar, ela não tem possibilidade de rotação. Ela tem possibilidade, ela tem amplitude para flexão e extensão. As porções mais inferiores, porque vão abrindo, elas já têm um pouco mais de liberdade. Olha o exemplo desta aqui, ó, que está bem aberta e já bem virado para frente, ó. Então ela já apresenta uma possibilidade de movimento, ó, diferente dessa outra aqui. Vamos identificar um pouquinho mais de coisas nesta vértebra. E as coisas que eu identifico agora são essas coisas aqui. E estas coisas aqui chamam-se processos costiformes. Alguns livros vocês podem identificar ou podem observar como processos costais. O processo costiforme quer dizer processo em forma de costela, o que quer dizer também que não tem processo transverso. Atenção, crianças, vértebra lombar não tem processo transverso, tem processo costiforme. Por quê, professor? Explico. Lembra que nós estudamos nas vértebras torácicas que o processo transverso era roliço, longo e vinha apontado para trás, né? Ele vinha apontado para trás. E à medida em que essa vértebra torácica fosse indo mais caudalmente, ou seja, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T12, esse processo transverso ia indo cada vez mais para trás e ia diminuindo, ia encolhendo, até que ele fizesse uma coisinha assim, né? Que é mais ou menos o que aconteceu com esse amiguinho aqui, ó. Vamos pegar um amiguinho de cima desse aí, que seria esse aqui, ó. Então, observa aqui, ó. Esse amiguinho aqui, ó, tem um pedacinho só aqui, ó, de processo transverso. Já esse amiguinho aqui, que é uma T12, como é que você sabe que é uma T12? Aqui, ó, tem um face articular aqui, ó. Esse amiguinho aqui já não tem processo transverso, ó. Não tem processo transverso. O processo transverso que era aqui, ó, virou isso aqui e isso aqui. Vamos pegar outra aqui. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Virou isso aqui e isso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o processo transverso. E observa que isso aqui
Isso aqui, ó. Agora eu tô com uma lombar na mão, ó. Continua aqui, ó. Continua aqui. Então, morfologicamente, não, histologicamente, o que era processo transverso continua aqui, ó. E o que saía aqui do pedículo era a costela, é o que está saindo aqui, ó. É o que está saindo aqui. Por isso que isso aqui não é processo transverso, porque os resquícios do processo transverso estão aqui. E como é o nome disso aqui? Bom, isto nós chamamos de processo mamilar e processos acessórios. Então, processos mamilares, processos acessórios. Dá uma descansadinha, já voltamos. Pode ir. Voltando então. Então nós vimos, né, os processos mamilares, na torácica também tem, os processos acessórios, na torácica eu também tenho, e isso é o que forma ainda, né, um resquício do processo transverso. Já na lombar eu não chamo de processo transverso, chamo de processo costiforme. O corpo da vértebra lombar, ele assemelha-se a um rim. Então ele é chamado de corpo reniforme, forma de rim. E o forame vertebral de uma lombar, ele é grande, ele é triangular, ele é oval, a depender da forma como a gente observa, né? Ele é esse aqui está mais triangular, esse aqui está um pouquinho mais oval. Então ele começa assim e vai terminar desse jeito aqui. Por que, né? E a pergunta que foi feita agora no intervalo aqui professor, proporcionalmente a vértebra cervical e a vértebra lombar apresentam os maiores forames vertebrais, principalmente quando comparado, né, com uma torácica que tem um forame redondinho, um forame pequenininho, né? Isso tem a ver com os membros superior e inferior? Sim. Na verdade, tem a ver com a medula espinal. A medula espinal na região cervical e na região lombar. Lembra que a gente tem o plexo braquial na região cervical e tem o plexo lombosacral na região lombar. Por quê? O que tem nesses plexos? É o maior fluxo de chegada e saída de raízes nervosas que vão para os nossos membros superior e inferior, para que a gente tenha mobilidade fina, mobilidade ampla, mobilidade mais grosseira. Então, todo o nosso sistema de alavancas e locomoção, né, se dá nos membros, e por isso eu tenho que ter um fluxo muito maior de raízes nervosas, e é justamente por isso que na medula espinal ela tem duas intumescências, uma intumescência cervical e uma intumescência lombar, né, um inchado, né? Ela é grande, ela é mais inchadona ali. Quero apresentar para vocês esta vértebra aqui, ó. E essa vértebra chama-se L5. Senhor, como é que eu sei que essa é uma L5? Fácil, muito fácil. Olha só, quando eu boto uma vértebra lombar qualquer assim e uma L5, eu vejo que a L5 não tem esse espaço aqui, ó. Ela dá a impressão que o processo costiforme já nasce lá do corpo, né? E esse espaço que tu tá vendo aí entre o meu dedo e o processo costiforme é tudo osso, né? Ele faz uma saída única ali, ó. Tá vendo, ó? Então essa parte aqui, ó, já é preenchida
de osso. Então essa é uma das principais características de uma L5. A gente identifica a L5 facilmente por esta visualização. Outro detalhe é que quando eu coloco assim, olha a diferença do processo espinhoso de uma L5 para uma L típica. Lembra do processo espinhoso alto em forma de lâmina de machado? Já não o é mais na L5. Já é um processo espinhoso menor e mais bicudinho para baixo, assim, como se fosse uma torácica, por exemplo. E uma outra característica bem visível é que essa porção anterior do corpo aqui que eu estou segurando é menor, menos alta, né, mais baixa do que essa porção posterior, do que essa porção anterior. Então, o corpo da vértebra L5, ele é uma cunha. Ele é alto anteriormente e mais estreito, mais baixo posteriormente. Ele faz, então, uma cunha assim. E por que isso, né? Vamos ver se a gente acha um sacro aqui. Tem um sacro por aí? Aqui. Pode ser, pode pegar aí para nós. Melhor, que esse aqui está preso. Então, o sacro, que a gente vai discutir na semana que vem, ele é um C, né? Ele é uma cifose. Só que o sacro, ele não fica assim no nosso corpo. Não é essa posição do sacro no corpo da gente. Ele é arrebitadinho assim. Então, esse platô sacral aqui, que a gente vai estudar, ele fica assim, E aí a L5 precisa agora inverter a curvatura, porque eu saio de uma cifose para uma lordose, certo? E essa primeira acentuação vai se dar no disco intervertebral L5-S1, que vai ser bem mais alto anteriormente do que posteriormente, e do corpo da vértebra L5, que é muito mais alto anteriormente do que posteriormente. A partir daqui, a curvatura vai se dar pela diferença na altura do disco intervertebral. Os corpos das demais vértebras, eles já tendem a ter a mesma altura anterior e posterior. A mesma altura anterior e posterior. Eu já não identifico mais, né, aquela questão que a gente identificou ali na vértebra L5. Tá bem? Então, mostrando aí mais uma vez, aí está uma vértebra L5. Fala, querido. Como é que tu consegue determinar que o corpo da vértebra é maior anteriormente, menor posteriormente, por causa da questão da cifose do sacro, em vez da curvatura lordótica da... Mas é pela lordótica. É pela lordótica, não pela cifose. Não, a cifose já está estabelecida. A cifose é curvatura primária. Tá. Então a gente vai formar uma lordose. Em função da gravidade. Isso, exatamente. É uma curvatura adquirida. Tá bem? Então com isso a gente finaliza a parte móvel da coluna. Então nós vimos cervical, móvel, torácica, móvel, agora lombar, móvel. Na semana que vem a gente vê o sacro, que é uma estrutura rígida, e aí a gente dá uma revisada geral. Tá bem? Fiquem com Deus, beijo nas crianças, e a atividade que vocês vão ter que postar no Moodle para valer a presença dessa aula aqui vai ser relatar por que a vértebra lombar
não tem processo transverso. Beijo, até a próxima.